Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Esse espaço que está reservado para a gente falar de empreendedorismo, falar de registro de marcas, de patentes. Vai ter muito papo bom aqui, mas não é qualquer papo não, tá? Eu sou a Larissa Gomes e esse é o Papo de Patente. Hoje nós vamos iniciar com esse piloto maravilhoso. Não poderia ser, gente, com outras empreendedoras. Tinha que ser com elas, as CEOs, as donas, o cérebro dessa empresa, as sócias Laiane e Thalita. Prazer! Adorei! Chegamos, adorei a apresentação. Gostaram, gente? Acho que nunca me apresentaram tão bem assim a nossa empresa. Eu adorei. E aí, vamos falar um pouquinho de vocês, como surgiu a empresa? Da patente, né? Da patente, Vambora. isso? Nós somos contadoras, a gente tem uma contabilidade mais ou menos aí uns 5 anos. Efetivamente no escritório físico a gente tem ele há 2 anos. Mas na faculdade a gente já fazia trabalhos juntos, né, Lai? Sim. A gente formou juntos, fez faculdade juntas. E aí com a necessidade dos nossos clientes em proteger as marcas, né? Aconteceu de uma das nossas clientes perder a marca, surgiu a ideia de ter uma empresa separado, né? Não junto à contabilidade, mas uma empresa só para registro. Porque na nossa contabilidade a gente atende só mulheres, e aí a patente ela é mais ampla. Exatamente. E nós não conhecíamos na nossa cidade, que é Contagem City, nós não conhecíamos nenhuma empresa que era só de registro de marcas, e a gente queria toda uma identidade visual, a gente gosta muito da questão do marketing, de toda aquela ideia, então a gente queria fazer mesmo todo o processo criativo de uma empresa diferente. E a gente queria desmistificar também aquele padrão que só advogados podem fazer registro de marcas, né? Os contadores também devem fazer, podem fazer, porque somos nós que abrimos as empresas. A gente tem o primeiro contato com o nome, né? Com a escolha do nome da empresa. Então, lógico que a gente fez especialização em direito, né, intelectual, mas você pode ser contador, pode fazer uma especialização e pode atender também o seu cliente. E aí a necessidade de ter uma empresa exclusiva para isso veio para ela ganhar o mercado fora também da contabilidade. Exatamente. E esse cadeado, ele tá patenteado, né? É lógico, Claro. a imagem e o nome, inclusive. Aqui, ó. Cadê? Aqui. A ideia do nome, gente, como foi isso? Olha, a gente tinha uma parceira e aí a gente fazia uns outros projetos juntas e a gente levou pra ela essa vontade de ter uma empresa só de registro de marcas. E aí nós fizemos várias baranguices, pensamos em vários nomes. A primeira, o nome bem criativo. LT Marcas ou TL Marcas de Laiane Bem e Thalita. óbvio, né? Bem óbvio, bem assim. Bem comum, só que nós não somos comuns. Exatamente. E o nome, assim, já diz tudo, né? O nome já se vende, né? E quando nós começamos a falar com outras pessoas, outros empresários sobre registro de marca, muitas pessoas perguntam, de fato, o que é registro de marca? A Sim. tal da patente. E a gente que é mineiro, era um negócio de trem. O que é trem de patente? O que é trem de patente? A gente é mineiro, né? Mineiro tem o trem, e o trem que não é o trem. Tudo é um trem. E aí começou assim essa ex-colega de trabalho, né? Colega, mas não de trabalho mais, foi dando essas ideias pra gente. E ela falou assim, que tá um nome bem a cara de vocês, né? Criativo, fora do comum, fora do padrão que todo mundo coloca, sem essas coisas na frente. Aí ela foi e veio com essa ideia. Antes era o trem de patente. E aí a gente corrigiu, tirando o trem, pensando que a gente quer, né, atender o Brasil todo. Nem todo o Brasil vai entender que o trem é uma gíria nossa, né? Como A e como sou. E aí ficou a tal patente, porque é aquele assunto de tal patente. E o nome se vende, apesar de a gente fazer registro de marcas de qualquer outra propriedade intelectual e física, mas aí ficou a tal patente, que é um nome que remete mais do que a gente faz. E o cadeado é exatamente a proteção mesmo, que é o que a marca traz, que é a proteção. Vocês têm o cadeado também? E ele veio com essa digital para ser personalizado mesmo. A gente não queria qualquer cadeado, né? Esse aqui é a nossa digital, então ele veio com essa personalização. Ótimo. Vamos falar mais de marcas, então? Eu queria entender desde o começo. O que é registrar uma marca? O que significa registrar uma marca? Vamos falar do território nacional, que vocês fazem território nacional, Sim. né? Vamos falar da marca primeiro, depois a gente vai falar de patente. Tá. Quando a gente decide ter uma empresa, né, ser empreendedor, vender o nosso trabalho, nosso serviço, a primeira coisa que a gente pensa é o nome dessa empresa, né? E a gente tem que entender que ninguém começa pensando pequeno, a gente tem que começar pensando grande. Então a marca vai tomar mundialmente dentro do seu território, da sua cidade, do seu bairro, sua rua, seu quarteirão. E você pensa, Nike, Adidas, Farm, a gente vai pensando na marca. A primeira coisa que o empreendedor, o cidadão pensa é na marca. Desde daí vem uma personalidade, né? Normalmente as marcas têm uma história por trás, igual a gente acabou de contar a história da nossa. Normalmente tem ligado a nome familiar, tem alguma coisa de crença também religiosa, e aí
tomada a decisão do nome, a gente precisa proteger aquela personalização, né? A Tal Patente é uma empresa que nós pensamos toda essa história que nós contamos para vocês, mas pode ser que alguém pensou a mesma coisa. E aí quando você personaliza, você protege aquela sua ideia. Falando de marca, aquele seu logo ou a logo que você juntou uma palavra com a outra, juntou uma letra com a outra, usou um símbolo que você gosta, né? Muitas pessoas usam símbolos mesmo que elas gostam, diamante, coração, borboleta, ou iniciais do nome, né? Igual nas outras empresas que a gente tem a CI, que é a contabilidade, é o CI, então é o C que agrega no I. Que integraliza. Que integraliza, exatamente. E quem faz, né? As pessoas que fazem a identidade da marca, ela traz toda uma história atrás da sua marca. Você conta pra ela o que você quer, a pessoa vai fazer essa história. E a gente protege a pessoa não perder literalmente essa história, esse legado que ela quer construir através do nome que ela escolheu. Então a gente protege aquele nome para ninguém mais poder usar, para você ter aquela ideia, assumir a ideia que é sua, proteger a sua ideia, e quem quiser replicar ou copiar ou se inspirar, não pode sem a sua permissão. Então você protege a marca mesmo, você registra ela igual registra filho, igual registra empresa, um registro mesmo da marca. Sim. E a patente, qual que é essa diferença? A patente é literalmente a questão de uma ideia mesmo. Por exemplo, se eu criar um produto diferente, uma forma... A gente sabe que existem muitos produtos hoje que são iguais, né? Mas se eu tiver uma ideia completamente inovadora, a patente é exatamente isso. Eu vou patentear uma ideia, uma criação, uma inovação. Tudo que for novo, é claro que o processo demanda até um pouco mais de tempo do que o próprio registro de marca, porque a gente tem que provar que, de fato, é um produto que é uma inovação e que não tem ninguém que faça igual, ou que tenha parecido, mas por que o meu é diferente? O que diferencia? A patente é exatamente isso, é uma ideia, uma inovação, e a gente patenteia a sua inovação. Vocês têm algum caso que já aconteceu na empresa de vocês, de alguém já chegar falando que já tinha perdido o nome? Sim, ou que estava no processo da briga pelo nome? A pessoa que inspirou, né? A gente abre uma empresa separada só para registro de marcas, exatamente aconteceu isso. Ela tinha um bordão que era dela, não vou citar aqui agora, mas era um bordão, né? Que era dela, que ela sempre se referia às pessoas com esse bordão. Um exemplo, o Flor, ou Florzinha, era o bordão dela. E aí ela abriu uma empresa com o bordão que ela já usava mesmo. E aí ela trabalhou, abriu estúdio, fez tudo bonitinho, fez toda a identidade visual, só que depois ela foi surpreendida com uma empresa de Santa Catarina, que tinha mais ou menos, ela de Contagem, que tinha mais ou menos 2 meses que tinham entrado com o processo de registro e pediu a ela que parasse de usar aquele nome. Então, algo que era tão pessoal dela, ela perdeu e teve que trocar o nome do estúdio, trocar a identidade visual, trocar tudo que ela trazia com ela desde 5, 6 anos atrás, porque uma empresa já tinha registrado. Então, e tem gente também que já tem um nome registrado e vem com alguns outros processos. Às vezes a gente acha que acontece só com empresa grande, a gente tem vários exemplos aí de empresas grandes, sim, né? Exatamente. Mas igual você falou de bordão, teve aquele caso do Big Brother no ano passado. Brasil do Brasil, teve o Calabreso. Perderam mesmo, né? Gente, eu não sabia que o Calabreso entrou assim, com... Eles fizeram um acordo, né? O Brasil do Brasil perdeu. Olha. Exatamente. Então, tudo pode ser registrado, porque tudo pode virar uma marca e tudo pode ser comercializado. Sim. Né? Igual a Bruna Marquezine com o Noronce, né? Virou marca. Mimi May da Virgínia virou uma empresa, virou uma loja. Mas essa loja vai ter que mudar o nome, depois a gente fala sobre isso. Mas mentira, gente. No podcast a gente vai falar de casos, a gente fala sobre isso. Exatamente. É tão legal saber essas informações. Mas tudo pode ser comercializado, tudo pode virar uma marca. Então, por isso que a gente tem que ficar atento mesmo. Porque acaba que a marca é registrada daquela pessoa. A gente zoa muito, a gente sempre brinca e fala, fulano tem uma marca registrada. O registrar, de fato, a marca é exatamente isso. É proteger as ideias, né? E no passo a passo mesmo? Eu tenho uma ideia, eu tenho uma marca, eu procurei vocês. Como que funciona esse primeiro contato? Vamos lá. Primeiro passo. Você vai contar pra gente a sua ideia ou a sua marca. Então, a minha marca meu nome, por exemplo, é Thalita Vernier, é um nome comercial. Eu uso ele comercialmente porque eu tenho outros sobrenomes até chegar no Vernier. Então, o primeiro nome, chegou com um exemplo, Thalita Vernier. Nós vamos fazer uma consulta nível nacional para ver se não tem ninguém dentro do nosso país já utilizando esse nome. Por mais que seja nome próprio, quantas Thalitas vocês conhecem? Né? Quantas TV? Existe o órgão que já te dá ali Isso, é o NPI, que é o que faz essa regularização das marcas no nosso país. Então, a primeira etapa é essa. Você vai contar pra gente o nome que você escolheu, a ideia que você teve. Nós vamos pedir 24 horas ou até menos para fazer essa consulta de viabilidade, para ver se a nível nacional alguém já está usando esse nome ou se ele está liberado. Se alguém já estiver usando o nome, a gente dá a sugestão de outros nomes ou de personalizar aquele nome. Se não está liberado, o segundo passo é começar o processo. O registro de marcas é um processo muito lento.
muito lento, infelizmente ainda é um processo lento, mas quanto mais rápido você inicia, o órgão responsável entende que quem começa tem a prioridade. Então, quanto mais rápido você iniciar o processo, mais rápido você tem aquela prioridade naquela marca. Então, fez a viabilidade, não está liberado, a gente faz o protocolo. Protocola aquele pedido do registro daquela marca, conta toda a sua história naquele momento, faz todas as atendos, né? Todos os anexos que precisa ser colocado, escolhe a classe correta, escolhe o nome correto, conta a história da logo e começa o processo. E aí, como eu fico sabendo durante esse processo, como que tá, como tá andando? Como a gente trabalha no nosso escritório, né? A gente sempre tem um grupo com a nossa equipe e a gente vai atualizando uma vez por mês, a cada 15, 20 dias. O INPI, ele atualiza toda terça e toda quinta-feira. Então, nós, internamente, toda terça e toda quinta-feira, estamos atualizando os processos e a gente vai informando para o cliente se teve alguma atualização ou não, porque o processo realmente, de fato, é demorado. Mas a gente tem toda a nossa equipe jurídica, toda a nossa equipe que a gente vai fazendo todas essas atualizações. Entendi. E o processo mesmo em si... Liberou minha marca depois dos meses e tal. Ele é vitalício? Não, você tem o direito de uso daquela marca por 10 anos. A cada 10 anos você vai renovar. Então, se a cada 10 anos você renova, se passar os 10 anos você não renovar, ele disponibiliza para outra pessoa aquela marca, aquele nome, aquela ideia. Mas de marca 10 anos, de patente de produtos é 20 anos. Outra pergunta aqui, agora eu vou perguntar para a Laiane. Enquanto ela pergunta, eu vou responder um cliente ao vivo. Uma dúvida comum entre os empreendedores é se é necessário contratar um advogado, somente o advogado que pode registrar a marca. Não precisa ser somente um advogado. Por que as pessoas confundem e acham que precisa ser um advogado? Porque é de fato um processo. A gente monta um processo de defesa da marca, solicitando registro, informando o que a marca é, qual o nome da marca, qual o logotipo, o que a marca trabalha, né, com qual atividade daquela marca, e a gente de fato monta um processo. E as pessoas culturalmente entendem que é só o advogado que faz aquilo. É porque é comum também os advogados, eles começaram nessa área. Os advogados. É a mesma coisa do imposto de renda, que normalmente as pessoas procuram sempre contadores, mas tem advogados que fazem. Mas culturalmente as pessoas acham que mas não é só um advogado. Claro que tem algumas defesas, tem algumas coisas que realmente necessita de um atendimento jurídico, por isso que no nosso escritório nós temos um setor jurídico que nos auxilia, né, em casos específicos, né? Porque tem casos e casos, tem alguns casos atípicos e a gente tem um setor jurídico que nos auxilia em relação a isso, mas não necessariamente um advogado. E quais são os maiores erros que vocês enxergam nesses processos que chegam até vocês, os clientes que chegam até vocês? Tem aquela questão da pessoa querer fazer sozinho e não ter o conhecimento, né? Então, assim, quando chega no escritório, eu falo que consertar o erro é muito mais trabalhoso do que executar. Então, quando chega pra gente consertar, acaba que é mais trabalhoso. Porque a pessoa quer tentar fazer sozinha. Eu uso uma expressão muito no nosso escritório, é que cada um na sua área. Eu não vou tentar fazer algo que não seja na minha área, mesmo que aparentemente pareça fácil. Então, se você não tem o conhecimento técnico de como preencher corretamente as informações no período do início do protocolo, você tenta fazer sozinho, é aí seu maior erro, porque depois, durante o tempo todo, você protocolou errado. Então, você vai ter que fazer várias defesas para consertar o que você fez errado lá atrás. E pode ser que no meio do caminho das defesas, você não consiga nem defender, porque você não sabe nem o que está acontecendo. Então, o erro comum do cidadão quando chega lá no escritório, né, do empresário, é achar que pode fazer sozinho, porque aparentemente é fácil, só que ele não tem o conhecimento técnico, né, o conhecimento acadêmico de preencher o protocolo corretamente, né, passar pelos processos corretamente, e aí lá na frente a marca dele pode ser indeferida, porque um erro bobo lá atrás, mas ou sofreu oposição de um erro muito bobo lá atrás, que lá na frente ele não conseguia consertar mais. Um exemplo que aconteceu no escritório, que uma moça procurou a gente, ela entrou sozinha com o pedido de registro, com o auxílio de uma pessoa que falou que sabia, mas também não era nem advogado, ninguém que trabalhava na área. E o que aconteceu? Ela entrou com esse processo de registro, protocolou, só que ela não sabia que precisava acompanhar e não sabia nem quanto tempo demorava. E nem como acompanhar. Como acompanhava esse processo. Resultado, o processo de registro de marca demora em média de 12 a 15 meses. No final desse período de 15 meses, ela não consultou e ela não emitiu. A marca dela foi aprovada, mas ela
ela não emitiu a guia de certificação. Porque você tem um prazo, primeiro de 30 dias, se você não emite, você tem mais 30 dias. Dentro desse prazo, ela não emitiu e ela perdeu a marca dela. E já estava aprovada, que é o mais difícil. Aprovado, que é o mais difícil, que é aprovar a marca, e ela não aprovou a marca dela exatamente por não ter um acompanhamento, por não saber como que funcionava o processo. E agora ela tentou, aí ela procurou a gente, ela tentou com esse processo todo de novo, mas agora é um processo que já era vai demorar 4 anos, uma coisa que já era para estar aprovado. Então, achar que consegue sozinho é muito complicado isso. Vocês são muito ativas no mercado do empreendedorismo feminino, vocês dão muitas palestras, viajam o Brasil todo, levando a tal patente para o conhecimento das pessoas. Por que é tão pouco falado sobre a importância do registro? Eu acho que tem uma crença monetária, né, que as pessoas acham que são inacessíveis, que é caro demais e que não é inacessível, né? Eu não consigo pagar isso agora, sendo que dependendo, fica mais barato até do que identidade visual completa, então fica mais barato proteger do que perder, e não é tão caro assim, fica mais ou menos em média aí um valor muito tranquilo para se pagar. O empreendedor que está começando, ele consegue pagar sim, porque é muitas vezes mais barato até que a abertura que o marketing, né, que o tráfego paga, que as outras áreas da empresa. Então tem esse mito mesmo de que é inacessível, é muito caro, não é para mim, e tem também o mito de que a empresa grande, só a empresa grande precisa. Exatamente, é uma crença mesmo de que eu sou tão pequeno que eu não preciso disso, né? Eu acho que culturalmente no nosso país, e o nosso país é um país que tem muito empreendedor. O Brasil é um país de muitos empreendedores de um modo geral. Então existe aquela crença de que eu sou apenas um empreendedor, eu sou pequeno, então não preciso me preocupar com registrar a marca. A gente fala que de R$20 a 20 milhões, se você fatura, você precisa. Você precisa, né? Independente. E é uma coisa que a gente fala, por isso, enquanto contadoras, desde o momento da abertura da empresa, como MEI, a gente já auxilia a pessoa a registrar a marca. Mesmo porque tem incentivos para registrar a marca para quem é MEI. Você tem desconto de até 60% nas taxas, justamente para poder incentivar que desde o início a marca seja registrada. Eu queria aproveitar esse espaço também para tirar uma dúvida. O INPE, ele me liga para avisar que eu tô perdendo minha marca, que eu tenho que pagar agora, que se eu não pagar R$1.000 em 20 dias eu vou perder tudo. A gente já vê aí muitos casos que acontecem, muitas pessoas. Eu já recebi mensagens também sobre isso. E eu queria entender se existe mesmo esse meio dele entrar em contato por ligação. Olha, eu vou explicar muito claramente, assim, vou falar pausado, a Elaine vai complementar, sobre a maior tristeza nossa como empresa de registro de marcas, que é os golpes, principalmente de empresas de um estado específico. O que acontece? O registro de marca, ele tem processos, etapas. Então, pode ser que dentro de algumas etapas você precise de uma defesa. Mas tem empresas que o que eles fazem? Eles trabalham com procuração. Então, ele vai entrar, a empresa vai ser dona da sua marca, mas você vai ter a procuração para utilizar, então ele te engana. Tem algumas empresas, só existe 3 guias, tá? 3 guias do INPE. A de abertura, se houver oposição, ou a certificadora depois de 15 meses. O que eles fazem? Eles cobram valores muito relativamente baixos para defender sua marca para você, então você pensa, nossa, mas é muito barato. E depois eles vão te dando guias, embutindo guias durante o caminho, falando que as guias são do INPE. Mas não caia nesse golpe. Existem 3 guias federais obrigatórias e que só existe elas para registro da sua marca. Uma é a primeira quando for iniciar o processo. A segunda, nem todo o processo precisa, é só se houver oposição, se houver alguém disputando a sua marca com você. E a terceira, ela é somente a que a Elaine falou. A terceira guia, ela é só no final do processo. O INPE não tem o seu telefone, não entra em contato com você, não manda carta, não manda e-mail, ele não manda nada para você. As outras empresas é que têm acesso aos dados públicos e querem fazer o terrorismo com você. Então não caia no conto que as pessoas vão te ligar, vão fazer aquele terrorismo. Se você não pagar hoje, perder sua marca amanhã. O INPE dá 60 dias para todos os processos. Então ninguém perde a marca de um dia para o outro. Porque só para vocês entenderem, é público. Então todo o processo de registro de marca, ele é público. Qualquer pessoa tem acesso ao processo. Então tanto justamente para pesquisar, para saber se já tem um nome, justamente, né? Por isso, né? Então qualquer pessoa tem acesso ao processo, então ele vai conseguir em algum momento entrar em contato, saber qual é a sua empresa e vai entrar em contato com você, mas não é o INPI quem entra em contato para esse tipo de coisa. É INPE, a gente fala porque é a sigla do NPI, tá, gente? Que a gente fala INPE porque a gente acha que é íntimo dele. Mas então não caia nesses golpes, fiquem atentos que só existem essas 3 guias, o INPE não manda mensagem e você não perde a marca de um dia pro outro. Eu já vi, chega muito no escritório assim, olha a mensagem que eu recebi, se eu não pagar hoje, amanhã eu perco a marca. Não existe isso, tá? Verdade. Ele dá tempo pra tudo. O INPE, ele dá tempo pra você conversar e articular com eles todos os jeitos. O que pode acontecer
acontecer é uma empresa que já tem a marca registrada e você está utilizando o nome dessa empresa, e essa empresa pode te mandar uma notificação extrajudicial que aconteceu com cliente, já aconteceu com clientes nossos, e aí a gente vai averiguar se aquilo ali é de fato uma notificação extrajudicial. O que pode acontecer é isso. De fato tem aquela marca. Se o advogado da outra pessoa, da outra empresa, pode entrar em contato falando, olha, você não vai mais poder utilizar esse nome, porque esse nome é meu e está registrado. E isso pode acontecer, mas tem que ser tudo muito avaliado. Não é simplesmente também só entregando, porque tudo tem que ser consultado. Sim. Ótimo. Vamos supor, eu quero abrir uma empresa, eu quero inaugurar ainda a minha empresa, e o primeiro passo mais importante é o registro. Eu posso entrar com o registro mesmo antes de ter o CNPJ? Você deve entrar antes do CNPJ. A gente sempre aconselha entrar no CPF e no CNPJ, fazer os dois processos, porque futuramente, se você baixar aquele CNPJ, se você fechar aquela empresa, a marca continua sendo no seu CPF e a marca tem valor. Você pode negociar a marca, você pode vender a marca separadamente de vender a empresa ou o CNPJ ou a estrutura física daquela empresa. Entendi. Então, o recomendado seria... Ou nos dois, ou priorizar o CPF. Entendi. Exatamente. Ótimo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as classes. O que são as classes? Então, vamos lá. Vou explicar de uma forma que todo mundo que é empresário vai entender. Quando a gente abre o CNPJ, nós temos os chamados KNAIs, que são as atividades. Por exemplo, nós, enquanto contabilidade, temos um KNAI que nos permite trabalhar como contadoras, como publicidade, como registro de marcas. Então, tem os KNAIs. O INPI, ele tem as classes, que a gente chama de classe, que é como se fosse os KNAIs, que são as atividades. Então, para cada atividade que eu exerço, eu vou registrar minha marca numa classe diferente. Então, por isso que, às vezes, a gente até faz alguns estudos de caso nas nossas redes sociais, vocês podem até olhar, de pessoas famosas que têm várias classes. Porque uma única empresa, se eu tenho uma empresa que vende copo, por exemplo, eu posso pegar essa empresa que vende copo, posso fazer ela com várias marcas. A nossa marca, a tal patente, vamos supor que a gente queira vender cadeado. Comercializar, então é isso. Vamos supor que a gente vai colocar em outra classe. Vamos supor que a gente queira pegar essa marca desse cadeado e a gente pode querer comercializar o próprio cadeado. O próprio cadeado. Então, a gente tem um registro de marca dentro do que a gente faz, mas se a gente quiser comercializar esse cadeado como uma semijoia, tem que ter uma outra classe. Até porque, dando um exemplo prático do que a Laine explicou, e eu gosto muito desse exemplo, que ele é muito conhecido, você pode ter o mesmo nome e duas empresas separadas e classes separadas. Por exemplo, a revista Veja e o desinfetante Veja. E os tênis da Veja agora no país, que é o Vert, né? Ambos são VEJA. Só que a Veja está na classe de livros, revistas e publicidade. O Veja Desinfetante está na classe, né, que está na atividade de material de limpeza, tóxico. E o tênis agora, na tradução que veio para o país, vem na classe de vestuário. Então, ambos têm a mesma marca, o mesmo nome, com a identidade visual separada, mas o nome é o mesmo, só que cada um na sua classe. Então, se você quer um nome extremamente exclusivo, você tem que proteger em várias classes, porque a pessoa pode ter o mesmo nome e outra classe, vocês podem os dois comercializar o mesmo nome no nosso país. Eu ia perguntar também sobre algo parecido com isso. Quais as maiores probabilidades que tem de uma marca chegar e você bater o olho e saber, olha, isso aqui é difícil de passar, esse aqui vai indeferir? Normalmente, quando copia outra marca, quando copia marcas famosas, quando não tem personalidade, quando não tem especificação do que trabalha dentro da marca, igual, por exemplo, chegar uma Adidas, aí já tem Adidas, o cara vem Adidas, ou Adis, né? Que é uma coisa que sonoramente parece a mesma marca, né? Igual Farm, a pessoa chegar com Fermi, ou Furmi, e a gente sabe que é inspiração de outra marca, isso não vai passar. O INPI entende como uma concorrência desleal. Quando você copiou, mas não fez igual trabalho de escola, copia, mas não faz igual. Só que o INPI, ele é bem criterioso nisso, então ele quer personalização nas marcas. As marcas têm que ter personalidade. Então, Nike só tem uma, Adidas só tem uma, Farm só tem uma. Fala uma outra marca, amiga. O Pink só tem uma. Não pode vir, tem um Impink. Igual, por exemplo, tem um Impink, o cara vem com a Blue Pink. Ou com a Red Pink. Ele vai entender, né, que ele tá querendo copiar. E a Rede Globo e a Rede Global. Não pode, porque ele entende que é uma concorrência desleal. Então, ele quer marcas personalizadas, que é a sua criatividade. No NPI não passa, copiei, mas não fiz igual. Se você copiou, não vai passar. A gente é muito claro também no processo. Ou alguma marca que tem que ter muito... Ela tem que ser muito distintiva. Tem que bater... Não posso colocar, por exemplo... Deixa eu pensar... Closet.
Só de quem closet. que é o closet? Closet de quê? Porque closet tem a tradução. E o que é? Um closet. A marca tem que ser autoexplicativa, né? A marca ela tem que ter uma identidade. Na empresa de vocês, quando veem esses casos, vocês auxiliam as pessoas? Sim, a gente já faz a consultoria completa, já explica, já dá várias outras opções, já conta pra ela como que vai passar. Isso não tem risco de não passar. Quer correr o risco? Tem gente que quer correr o risco, tem muito apego por aquela marca, ele corre o risco. Mas a gente deixa muito bem claro, a gente não começa nenhum processo que a gente tenha certeza que não vai passar. E se a gente começa e a pessoa insistiu, a gente deixa bem claro, né, documentado, que ele sabe que aquilo pode ser que não passe. Igual o registro, a gente tem o slogan, né? Eu consigo registrar tanto o nome quanto o símbolo. A nossa marca, por exemplo, a gente registrou figurativo, que é só o cadeado sem nada embaixo, e também nominativo, que é o nome a tal patente. E os dois juntos. Então são 3 registros aí. A mista, que é quando você registra logo e nome juntos. O nominativo, que é só o nome, ideia, frase, bordão. E aí o desenho, quando é um desenho exclusivo igual esse que foi feito com as nossas digitais. Então ele é exclusivo nosso. Perfeito. É isso. Gente, agora eu vou ler algumas perguntinhas pra vocês. Bora. Tá bom? Depois de tanta pergunta que eu já fiz, né? Mas agora as da internet. Perguntinhas da internet que a gente fez uma caixinha e eu separei pra trazer pra vocês aqui mesmo, tá? Eu ajeitando a roupa aqui, gente, é ao vivo mesmo. Não tem jeito, não. Perguntaram aqui quanto tempo demora pra registrar uma marca, mas na verdade, você já respondeu isso. Esse tempo ele pode variar conforme as leis ou não? Varia muito. A gente tem que deixar bem claro pra vocês, e a gente deixa bem claro pros nossos clientes, e alguns até esquecem, tem que reforçar, é que são 3 etapas, cada etapa em média 6 meses para cada etapa. Então aí 1 ano e meio é um mínimo, mas pode demorar até muito mais que 1 ano e meio um registro de uma marca. Então a gente atualiza todo o processo, atualiza todo o status, mas a gente quer deixar claro tanto para vocês, a gente fala sempre com os nossos clientes que não é um processo rápido. Por isso a necessidade de começar ele rápido, porque ele vai demorar. Então quanto mais rápido você começa, mais rápido ele finaliza. Tem uma pergunta aqui, eu já tenho o domínio, preciso registrar mesmo assim? Com toda certeza. E a gente sempre bate na tecla porque as pessoas compram um domínio, né? Então elas entendem que estão comprando um domínio, elas estão comprando aquele nome, comprando aquela marca. E infelizmente não é assim. A única forma que garante a exclusividade, CNPJ não garante exclusividade da marca, domínio não garante exclusividade da marca. A única forma que garante que a sua marca é só sua exclusivamente é o registro de marca no INPI. Não adianta ter o domínio e não ter o registro de marca. Inclusive a gente já teve casos no escritório de pessoas que tinham um domínio com site que vendiam muito, mas que perderam porque não tinham registro de marca. Eu escutei uma vez de um colega que eu fui oferecer os nossos serviços, e aí eu falei que, nossa, eu tô começando com uma empresa de registro de marca, sua marca é muito legal, ela é muito criativa, né, porque ela é um bordão do esporte que o cara pratica, que ele é referência na nossa cidade. Aí ele, com muita das arrogâncias, que é uma característica dele, falou comigo assim, mas eu tenho o domínio site. Aí eu falei, meu amigo, se você perder, você vai ter que entregar o site para quem pegar. Porque a lei é muito clara no nosso país. O NPI, ele falou, você extermina, você apaga, ou você entrega para quem é o dono. Então, quem quiser copiar a sua ideia, ela vai ficar quietinha, vai copiar, quando sair o nome, ele vai falar, olha, entrega para mim, porque você não registrou. Então, a única maneira exclusivamente dentro do nosso território de proteger a sua marca é somente com registro. Nenhuma outra forma, não caia no golpe, né? De nenhuma outra forma vai proteger a sua marca se não for o registro dela. A gente teve vários casos no escritório, tá, gente? A gente já teve casos de pessoas que tinham domínio e perdeu a marca. Igrejas que perderam o nome. Igreja é o que mais tem, inclusive, porque a Bíblia é única pra todo mundo, então as palavras também são únicas. As palavras são, né, muito parecidas, então a gente já teve casos de igrejas que perderam. El Shaddai, aquelas outras palavras, isso sempre cai. Então assim, são vários. E lojas de roupa, que às vezes também são nomes muito parecidos. Uma copia muito a outra, O ramo da estética o também, ramo da né? estética. Nome próprio, tá, gente? Apesar de vocês acharem que, mas é o meu nome. Quantas Thalitas existem no mundo? Thalita Oliveira, a Tata Werneck é Thalita, inclusive, e Oliveira. Então, se eu quiser usar meu nome profissional, Thalita Oliveira, eu tenho que patentear ele eu tenho que registrar ele como nome artístico, como nome profissional. Porque a Tata Werneck é Thalita Oliveira também, no caso, o outro sobrenome não é mais não porque ela casou, mas era. Eu sou Vernier. Então, se eu quiser Thalita Vernier, eu vou bater de frente com a Tata Werneck, porque sou igual. As duas são Thalita, uma Werneck, outra é Vernier. Então, mesmo que a minha empresa leve o meu nome, ótimo, que personalidade melhor que essa não existe, né? Mas mesmo que leve o seu nome, Larissa Gomes, Laiane Gomes, né, Thalita Ferraz, ou Oliveira, ou Vernier, são vários os sobrenomes,
principalmente Silva, Souza, a gente tem que registrar mesmo que seja o seu nome próprio, porque ele é próprio pra você no seu CPF, mas ele é público e outras pessoas também protegem os seus nomes. A gente brinca muito no escritório, por exemplo, eu sou a Laiane Gomes, então a LG. Então eu não conseguiria registrar uma marca com LG, porque já existe a LG, mesmo eu também sendo uma LG. Eu sou TV, por exemplo, né, que a Thalita Vernego que eu uso. Exatamente. Mas pode Thalita Valéria, Thalita, sei lá, ou Thaís, ou Tabata, né? Não tem... E vocês juntas são a TV LG, né? TV LG. Então, patrocina a gente. Por favor. Esse vídeo. LG, patrocina a gente. LG. TV, LG, marketing perfeito. Então, dá pra fazer. E a gente até alertou uma cliente recentemente que tava usando um VF, por exemplo, numa marca. VF, quem usa é a Virgínia. Então, porque é de Virgínia Fonseca. Né? E a pessoa nem chama Virgínia e o F nem era de Fonseca. A gente teve no escritório também uma CS. O CS da Cacau Show. O dela era o C do nome e o S do sobrenome, que eu não vou falar aqui. Mas é da Cacau Show. E a logo dela tava igual a da Cacau Show. E aí, hoje, com o uso da internet, antigamente era mais fácil. Por quê? Quando a gente abria uma empresa, era na junta do seu estado, da sua cidade, você tava ali. O marketing que você fazia, que nem chamava marketing na época, não era propaganda, ou que você divulgava, boca a boca, era na sua área ali, sabe? Agora, com o uso da internet, a primeira coisa que você faz é pegar o telefone e encostar o arroba. E aí você sabe quantos arrobas tem parecido com aquele, ou se não pode usar aquele arroba mais. Então, com o uso da internet, a empresa pode estar no Acre, a outra pode estar no Panamá, a outra pode estar no Sul. Elas não podem mais ter o mesmo nome. Eu não posso abrir uma Impink, eu não posso abrir uma Globo, eu não posso abrir um SBT, mesmo que eu não esteja no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Porque hoje, com o uso da internet, você tem um acesso à informação muito rápido. Então, rapidamente, você sabe se alguém está te copiando ou não. E tem um peso, assim, uma diferença quando você fala, a minha marca, ela é registrada. E o RZ, né? É a minha empresa e ela é registrada. O RZ, e eu acho que uma marca, toda marca traz com ela um sonho. E uma história de vida. Por trás dela tem um sonho, né? Por trás dela tem uma história de vida, tem um sonho, tem uma trajetória. Ninguém começou uma marca do nada, simplesmente porque queria, sem ter algo por trás. Todo mundo tem uma história pra contar, todo mundo tem um sonho, todo mundo tem um propósito. E toda marca traz isso. E por isso que eu acho que é tão gratificante trabalhar e proteger marcas. Porque a gente tá protegendo sonhos. Então, eu acho que... e toda marca tem. E nada melhor e nada mais gratificante que você proteger seus sonhos. Você saber que o seu sonho está sendo protegido de verdade. Sim. Que não vai ser ninguém. Porque eu acho que quando uma pessoa perde... A sensação de pessoas que já falaram com a gente, que a gente já teve no escritório, de que quando a pessoa perde uma marca, ela tá perdendo um sonho. Ela tá perdendo a história de uma vida inteira. Ela se sente roubada, Você tá vendo, né? a sua história sendo contada por outra pessoa. A história de uma vida. Se sente roubada, lesado, né? Tipo, a ideia era minha, eu contei isso, a pessoa veio... Às vezes também é um negócio que é de família, que era um empreendimento do meu avô, virou do meu pai, passou pra mim. Mas o meu avô nunca registrou, meu pai também não. Quando chega na minha vez de ser dono daquilo ali, eu também não registrei e perdi o negócio da família toda. Nossa história inteira. Nós fizemos um registro 2, inclusive, no escritório de empresa de 45 anos. Olha. Mais velha que o próprio dono agora, que é esse caso, que é o filho. Sim, e nós tivemos um caso numa palestra que a gente fez numa cidade, que uma moça contou isso no final da palestra, que era um negócio de família, era um negócio pequeno, uma cidade pequena, e era o pai e a mãe usaram a vida inteira um salão com o mesmo nome, e ela foi usar também o mesmo nome, só que o pai e a mãe durante 30 anos nunca registraram. E aí ela pegou e foi fazer, e ela perdeu o nome porque a outra pessoa já tinha registrado, e ela perdeu o negócio que era da família, que tinha toda uma história. Então... Foram herdando, né? Que foi herdando e no final das contas perdeu todo mundo. Uma última pergunta pra gente finalizar. Tava tão... Eu tenho uma igreja, eu preciso registrar a marca? Com toda certeza. Igual eu tava falando anteriormente, a Bíblia é pública, né, gente? Ela é de todo mundo. E normalmente as igrejas, elas trazem frases ou palavras ligadas a alguma coisa bíblica. Então você tem que registrar a sua igreja. Tem uma próxima até da nossa cidade, na nossa cidade, que é bem famosinha lá, da tela preta, né, do muro preto, que são as igrejas da preta. E nós vamos oferecer para eles também, que nós já consultamos a nível de curiosidade, e eles não têm o registro. Então, não é porque a igreja que é a outra igreja. Porque se a sua igreja está dando certo, as pessoas têm que ver os órgãos do terceiro setor como empresas que dão certo. Por mais que seja uma igreja, é uma empresa atrás daquilo. Na igreja, centro espírita, igreja católica, menos, né? Porque são paróquias. Então, a igreja católica é diferente. Mas a igreja, qualquer outra... Associações, né? Instituições. ONGs. Tirando a igreja, que são paróquias, outras podem, todo mundo tem. Qualquer órgão de terceiro setor precisa de registro. Exatamente. Ótimo.
Perfeito, gente. Amei nosso papo. Eu amei nosso papo de também. patente. Tem alguma curiosidade? Bastante Tem alguma outra dúvidas. curiosidade? Eu quero que vocês deem dicas agora para as pessoas que estão querendo empreender, que nunca ouviram falar sobre o registro, Sim. os cuidados que tem que tomar, quais processos tem que fazer, porque a gente sabe que é uma coisa pouco falada Sim. e que a gente tem que bater sempre nessa tecla. A partir de agora, porque a partir de agora vai ser muito falado até Isso agora, porque a gente Pelo veio com menos esse por projeto. nós vai, estamos nos comprometendo. A gente veio com esse projeto justamente para trazer para vocês nos próximos convidados, né? Trazer outros convidados de outros clientes nossos, ou que deu certo, ou que deu errado, estudo de caso. Vai ter muito conteúdo a partir de agora nesse canal aqui para vocês. Vai ter, no mínimo uma vez no mês, vai ter uma curiosidade. Mas a dica que eu dou, e a Laine completa também, é que personalize, defenda a sua marca. Não deixe as pessoas sonharem o seu sonho. E não é inacessível, é extremamente acessível. Você consegue pagar, você consegue. A gente é totalmente flexível também. Cuidado com os golpes, mas proteja a sua marca, menor que ela seja. Ninguém começa uma empresa não sonhando que ela seja grande. Então, quando ela é pequena, é que a gente tem que preparar para quando ela for grande, né? E juridicamente se proteja com a sua marca. E consulte, né? Tem alguma dúvida? Primeira coisa, pensei no nome, procure pessoas, né, que consulte. Pode procurar a gente, vai ter as nossas redes sociais. Então, procura a gente. Olha, eu tô com ideia, eu tenho 10 nomes. É melhor você perder um tempinho ali consultando 10 nomes e tentando mudar de ideia do que depois que a sua empresa já estiver estável, já tiver a placa, já tiver tudo lá na empresa e você ter que abrir mão de tudo isso e perder, né, financeiramente também. Porque é muito mais barato você fazer o registro do que ter que trocar toda uma identidade. Você imagina, você sonhou, nós estamos falando de sentimento, agora falando de dinheiro. Você fez uma placa muito bonita, você pagou um arquiteto, fez um projeto maravilhoso, você fez cartão, você fez uniforme, você fez personalizados e de repente você tem que perder tudo isso, né, quebrar tudo, jogar fora, não poder utilizar mais, trocar o nome, porque você não usou aquele registro, né? Você não registrou aquela marca mesmo sendo o seu nome. Então é muito mais barato ficar certinho, entrar com o processo registrado do que perder tudo e refazer, ter que fazer uma outra identidade. Exatamente, e é isso. Perfeito, e agora o nosso momento jabá. Olhe para as câmeras e digam suas redes sociais, como te encontrar, onde vocês estão, escritório físico, escritório online. Vamos lá. A gente atende em todo o território nacional e até internacional depois, né, da marca. O nosso escritório fica no estado de Minas Gerais, na cidade de Contagem, é um escritório físico, ali no bairro Fonte Grande. Pode visitar a gente, podem tomar café com a Laiane, comigo não, porque eu não tomo. Podem tomar café comigo. As nossas redes sociais, tanto da contabilidade quanto da patente. @atalpatente e que tá ali, e o @contábil integrativa, que é da nossa contabilidade. Sigam a gente, lá tem as nossas outras redes também. As pessoais, né? Os nossos outros serviços, todo o serviço que a gente atende. Todos os nossos serviços, com toda a nossa equipe. Sintam-se à vontade para poder mandar mensagem, para poder contactar a gente, que estamos à disposição. Ficou alguma dúvida também? Deixa nos comentários que no próximo vídeo a gente sobe respondendo as suas dúvidas. Pode mandar Vai nas ideias. caixas de perguntas. Vai ter desconto do primeiro episódio? Vai ter. Então, quem tiver assistindo o primeiro episódio... Vai ter um desconto aí de 25% para listar a sua marca, só enquanto estiver no ar o primeiro. Uma frase, alguma coisa que só quem falar que vai estar no primeiro episódio. Pra gente saber que a pessoa... Um brinde. No brinde final, eu vi o brinde final e eu ganhei 25% de desconto. Pra saber que a pessoa viu. Viu? Tá vendo? 25% de desconto pra gente inaugurar esse papo que vai ser tão legal, a Larissa abriu aí falando que vai ser um papo de empreendedorismo, de patente. Vamos trazer convidados nossos aqui. Exatamente. Né? Então, você que é novo no nosso canal... Aquele clichê lá, Anne, vai lá. Aquele clichê, como que é? Ativa o sininho, eu não sei, eu não sou Vamos deixar a nossa publicitária falar, eu não sei, eu não sou, vai, Larissa. Se inscreva no canal, gente, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, deixa aqui o seu comentário, pega o link do vídeo, envia pros seus amigos, envia pra quem você quiser, segue a gente nas nossas redes sociais, não deixa de acompanhar, porque vai ter muita novidade, e pra vocês acompanharem também a nossa rotina ali, porque é uma loucura, a gente é muito legal, tá? E estamos no TikTok também, tá? Esse @ é o mesmo, o @ Patente. Tem todas as redes YouTube, sociais. O Instagram, TikTok. Então, encontre a gente. Quer ver uma loucura de 3 mulheres trabalhando juntas, fora as meninas que trabalham no online? Vem seguir a gente. Até porque você segue outras blogueiras, então tem que seguir a nossa também, nossos amigos. Exatamente. É isso, não é qualquer papo não, é papo de patente. Papo de patente. Tchau. Muito obrigada. Tchau.